Para a gente avançar um pouco agora no terceiro bloco, na verdade vai ser uma conversa que não vai ser muito longa hoje, até porque é uma coisa muito técnica e é cansativa, né? É, né? Vamos falar um pouco sobre vias biliares, né? Via biliar, na verdade. É, é, a via biliar, a gente conversou um pouco a respeito da primeira linha de quimioterapia com o imuno, que é o durvalumab, né? Exato, aham. Vamos começar E o falando Pembro dessa, e também. depois tem aí a segunda linha, onde você tem que fazer teste de mutação, né? Exato, também. Tanto o câncer de pâncreas como o câncer de via biliar, eles são muito parecidos. Até Parecidos. às vezes para fazer o diagnóstico É, é complicado. Isso foi uma coisa interessante que eles fizeram lá na uma das aulas, foi como fazer a diferenciação. É difícil às vezes você conseguir fazer uma biópsia de um tumor de via biliar e confirmar a via biliar. Muitas vezes, sugere bílio pancreático, sugere neoplasia bílio pancreática. Beleza, mas isso é coloniocarcinoma, isso é pâncreas, a gente não consegue às vezes diferenciar. E houve uma evolução na parte da imunistoquímica para dois anticorpos que foram desenvolvidos que consegue dar uma certeza maior no diagnóstico de câncer de via biliar. Certo, fora isso, então, voltando sobre a questão do tratamento, a primeira linha a gente já tem um tempo também, já com que a imunoterapia foi introduzida, né? Hoje a gente tem dois imunoterápicos aprovados, tanto o pembrolizumab quanto o durvalumab, que é o Imfinzi, e o outro é o Keytruda, né? Em associação com quimioterapia, tá? O estudo lá atrás que fez a avaliação e a incorporação do tratamento foi os dois comparados com quimioterapia. Então você faz a quimioterapia durante um tempo, 4 a 6 ciclos de quimioterapia, e depois você mantém só a imunoterapia por tempo indeterminado, certo? Eu acho que isso não mudou muito, provavelmente isso vai continuar. E aí o que apareceu de novo foi realmente a segunda linha. Na segunda linha, hoje a gente tem um pouco mais de alternativas de tratamento, porque quando falhava a gente tinha muito pouca coisa para fazer, às vezes Folfox, etc. Mas com respostas muito baixas. Então, desde o começo, o ideal é que se teste para a gente saber o que fazer posterior, né? Então, veio de novo, que se está em investigação, o FGFR1, que é diferente daquele que eu comentei anteriormente, o câncer de pâncreas. Esse daí é um outro anticorpo que está em desenvolvimento. Esse ainda não tem aprovação, os Estados Unidos também ainda não tem, mas é algo que deve vir de novo e deve ser publicado, não sei se agora na ASCO, mas até o final do ano acho que deve ser alguma publicação. Para os pacientes que têm estabilidade microsatélite que não tenha feito a imunoterapia antes, fez só quimioterapia por algum outro motivo, não tinha acesso, etc., pode ser optado por fazer a imunoterapia posteriormente, isolada. Os pacientes com NTRK, mesma coisa, é PAN, né? Então, como é uma molécula que você vai dosar para todo tipo de tumor, você também tem que dosar na via biliar. O IDH1, esse é específico para via biliar, tá? A gente dosa IDH também, se eu não me engano, para sistema nervoso central, para alguns tipos de glioma, né? Verdade. Aqui não, é específico para os tumores de via biliar. Foi desenvolvida uma droga para esse tipo de mutação, tá? Então ele é usado também após falha quimioterapia. Esse remédio também é utilizado na hematologia para. Agora eu me esqueci. Mas na hematologia ele já tem aprovação há um pouco mais de tempo. E aí viu que também tinha essa mesma mutação do tumor de via biliar. E aí, para leucemia mieloide crônica. E aí viu que também tinha um benefício nos pacientes que tinham tumor de via biliar. Então é interessante também. Esse também é novo. O BRAF mutado, o mesmo lá do colo, com dabrafenib e trametinib, que a gente tem para utilização. De novo, o Enertu. E por último, porque ocasionalmente você vai fazer avaliação de mutação e às vezes o paciente não tem nenhuma dessas mutações, entendeu? Na maior parte das vezes não tem. A gente está falando de às vezes mutação aqui que tenha em 3%, 4%, 5% dos pacientes. Então a maior parte não vai ter. Em segunda linha, ainda não tem aprovação aqui no Brasil também, que é o irinotecano de novo lipossomal, que a gente conversou no câncer de pâncreas, tá? Mas já tem estudo de 2023 com 5-fluoracil junto com o irinotecano o lipossomal, Certo. né? Então hoje o que a gente tem é isso. E aí
O que eu acho que dá para trazer de tudo Isso, é que cada vez mais está sendo através de biologia molecular. sim. Cada vez mais a É, gente está precisando disso para não, tratar melhor o paciente. E muito bem. provavelmente o que vai vir de inovação futuramente, nos próximos anos aí, vai estar tudo ligado provavelmente a isso daí. É. Nós chamamos atenção nisso porque está ocorrendo uma mudança muito rápida, né? Uhum. Nesse tipo de tratamento do câncer. Hoje em dia a gente tem um volume de imunoterapia aqui na clínica altíssimo, né? Sim, é. Então já o volume da imuno já está se assemelhando ao volume de quimioterapia, Uhum. a quimioterapia convencional que a gente chama, né? Sim. Uma coisa que eu achei também, como eu tava falando aqui, lá foram pessoas do mundo inteiro. A gente teve palestra com gente da Espanha, com uma colega da Espanha, um colega da Áustria, um alemão, um Alemão. americano. Então, e o que a gente percebe é que a gente não está fazendo diferente. O mundo está globalizado, as coisas estão Sim, muito próximas. Então, o que você está é, fazendo aqui, está se fazendo nos Estados Unidos, está se fazendo é. na Alemanha, está se fazendo na Europa. A gente até estava falando hoje que quando comecei não existia uma padronização em protocolo, era muito difícil. Aí, em dado momento, a gente padronizou, então a gente espera que continue assim. Obviamente, existem os conflitos de grupo para grupo, Uhum. mas a gente espera que continue, porque facilita muito a nossa vida, né? Muito a Sim. nossa vida, porque quando você segue o protocolo, É. você não tem tudo que está em protocolo, você não tem nenhum problema de conflito de conduta no futuro, né? Sim, sim. Então Aham. isso é uma coisa que a gente na oncologia preza muito, pelo menos eu, vindo de um mundo onde o protocolo não era tão exigido, a gente via Cada um faz uma coisa, cada um não, fazia não uma se coisa. tinha A um pessoa conhecimento. ia no AC Camargo fazia de um jeito, a pessoa em Barretos fazia outro, no protocolo no Sul, te falei hoje, Curitiba era diferente e assim por diante. Uhum. E a padronização é muito importante, e em especial no mundo globalizado. Hoje a gente faz consulta por videochamada, videoconferência, É. então é isso.